Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com 6 dicas interessantes aí que tratam de configuração e formatação em um documento Google, ok? Então vamos lá para a nossa dica número 1. Inicialmente, quando você vai criar um documento Google do zero, ou seja, a partir do Google Drive, ele já vem com o padrão de margem que é 2.54, tanto para as margens superior e inferior, tanto para as margens esquerdas e direitas. Nós vamos alterar este padrão. Então vamos lá, eu vou criar um documento Google aqui do zero, abrir uma nova guia e pedir para criar um novo documento. Reparem que as margens padrões deles estão 2.54. Como que nós verificamos isso? Você vai vir aqui no menu Arquivo, na opção de Configuração da página. Reparem que aqui as margens já estão pré-configuradas para todo e qualquer documento que for criado do zero. Então, nós vamos alterar este padrão. Neste exemplo, eu vou colocar as margens aqui do padrão ABNT, que são parte superior 3, parte inferior 2, a margem esquerda 3 e na margem direita 2, ok? E antes de clicar em OK, porque se você clicar em OK aqui, você está definindo essas margens somente para este documento que está aberto. Para que você possa definir um padrão para todo e qualquer documento, primeiro você clica aqui em definir como padrão e aí sim, agora você clica em OK. Reparem que aqui as minhas margens do documento corrente, elas foram alteradas para o padrão 3 e 2, só que para todo e qualquer documento agora, este padrão deve ser respeitado. Vamos verificar se isso foi aplicado? Então eu vou criar aqui um novo documento em uma nova guia. E aí sim, este novo padrão de margem deverá estar habilitado. Reparem que aqui a margem à esquerda agora superior está 3 e à direita está 2. Vamos conferir isso. Então vamos no menu Configurações da página. E aí sim, reparem que aqui agora ela está como padrão. Bom, então essa foi a nossa primeira dica. Na segunda dica, você pode adicionar novas fontes em um documento Google. No menu aqui de fonte, que está disponível aqui na opção das barras de ferramentas, você vai clicar sobre o mesmo e reparem que neste ícone aqui, ó, mais fontes. Então você vai clicar aqui em mais fontes, será aberta esta opção e aí você pode aqui navegar e adicionar a fonte aí que você deseja utilizar, ok? Então vamos adicionar aqui uma fonte só de exemplo, vamos pegar esta fonte aqui, vamos pegar essa segunda fonte e essa fonte aqui, ó, Dancing Script. E aí sim você clica em OK. Reparem que agora eu vou adicionar um texto teste aqui e aí vou utilizar as fontes nas quais eu adicionei. Então vamos pegar aqui, ó, aquela Dancing Script. Reparem que ele adicionou aqui as fontes Dancing Script normal, média, semi-negrito e negrito. Ok? Essa é uma dica simples também, mas que você pode utilizar aí para incrementar em seus documentos, beleza? Já na nossa terceira dica, começa a ficar mais interessante porque a gente começa a fazer uma união aqui das dicas 1 e 2. O que isso significa? Nós vamos definir uma formatação de texto, espaçamento de linhas, estilos de parágrafo como padrão para documentos novos que foram criados do zero. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui neste mesmo documento aqui que eu criei. Reparem aqui, eu vou voltar aqui com a minha fonte padrão para Arial. Vou adicionar um texto teste aqui que eu quero só para utilizar de exemplo. Vou pegar aqui este texto aqui, Lorem Y. Tá? Vou copiar o mesmo. Vou colar aqui no meu documento. Reparem que eu estou com ele aqui sem nenhum tipo de formatação. E o que nós vamos fazer? Nós vamos formatar este texto com... Por exemplo, aqui, justificado. Vamos dar um espaçamento aqui para 1,5. E eu também vou colocar aqui, ó, a definição de parágrafo de opção de recuo, por exemplo, para primeira linha 1.27. Reparem que agora, quando eu for utilizar este estilo de formatação para um novo documento, ele vai ser aplicado. Mas primeiro... você tem que salvar este estilo de formatação. Como que você faz? Você vai selecionar agora o texto que você fez a formatação que você deseja. Você vai vir agora aqui no menu Formatar, opção Estilos de parágrafo.
você vai vir aqui agora para texto normal e selecionar a opção aqui, ó, usar esta formatação para texto normal. Feito isso, você vai voltar agora novamente no menu formatar, estilos de parágrafo, na opção aqui agora opções e salvar como meu estilos padrão. Olha só que interessante. A partir do momento que você fizer isso, quando a gente criar um novo documento, esta formatação será trazida para este novo documento. Então, eu vou criar aqui uma nova guia, novo documento, e reparem aqui, ó, que eu já tenho aqui a minha formatação de primeira linha aplicada. Reparem que agora eu vou adicionar o mesmo texto aqui que eu colei no texto anterior e ele já vai ficar com a formatação padrão do documento. Olha só que interessante. Então, isso daí pode agilizar para você na criação de novos documentos, ok? Então, aqui agora, para a nossa quarta dica, nós vamos trabalhar com substituições automáticas. O que isso significa? Imaginem aqui que neste meu documento, caso eu digite aqui uma expressão, uma letra ou uma palavra, ele já traga para mim um texto pré-salvo que eu defini aqui no documento. Como que isso funciona? Eu vou digitar aqui o exemplo, aqui, ó, por exemplo, YT. Ele vai trazer aqui para mim o endereço do meu canal. Então, eu vou digitar YT e vou dar Enter. Reparem que ele já trouxe aqui, ó, o endereço do meu canal. E lembrando, pessoal, não deixe aí de se inscrever e também deixar a sua dúvida aí nos comentários, ok? Então, como que você define aqui, ó, esses textos de substituição em um documento Google? Você vai vir aqui na opção Menu Ferramentas, Opções, Preferências, na aba aqui, ó, de Substituições. Reparem que eu já tenho aqui algumas substituições pré-configuradas no documento Google. Por padrão, olha só que interessante. Então, você pode definir aqui, ó, as substituições que você deseja. Olha aqui a substituição que eu criei. Caso eu quisesse removê-la, basta eu clicar aqui, ó, nesse X, que ele vai excluir esta minha configuração. Agora, vamos criar uma do zero. Por exemplo, eu vou colocar aqui meu contato. Eu vou colocar do jeito, você coloca uma expressão que você vai lembrar, mesmo que a palavra esteja escrita aqui de forma incorreta, por exemplo, meu contato está junto, mas você pode aí definir a expressão que você deseja, ok? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o meu endereço de e-mail, ok? Para que a gente possa exemplificar aqui no texto. Então, eu fiz aqui, ó, a inserção do texto. Por segurança, vou dar uma aqui atualizada no meu documento. E agora sim, olha só que interessante. Eu vou digitar aqui meu contato. Eu posso aqui utilizar as teclas Tab, Espaço ou Enter. Então, eu vou dar o Tab. Reparem que ele já adicionou meu endereço de e-mail de uma vez. Isso daí pode ser muito interessante se você trabalha escrevendo ofícios. Você pode colocar parágrafos aí inteiros aí neste texto de substituição e inseri-lo com apenas uma palavra, ok? Então, agora nós vamos trabalhar aqui com a nossa dica número 5, que é formatar letras maiúsculas e minúsculas. Vamos lá. Formatar aqui um texto inteiro como maiúsculo, totalmente como minúsculo, mesmo que você já tenha digitado. Então, você vai selecionar aqui, por exemplo, parte do texto que você deseja, vai vir na opção aqui, formatar, na opção de texto, opções aqui, ó, uso de maiúscula e minúscula. Reparem que ele me dá a opção todas minúsculas, todas maiúsculas ou todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Então, nós vamos utilizar aqui desta opção de maiúsculas. Isso é interessante porque economiza tempo e você pode fazer isso rapidamente. Outras dicas interessantes aqui nós temos que é o sobrescrito. Eu tenho um exemplo aqui de texto que você pode colocar aí, por exemplo, se fosse o número 1 primeiro, ou se você tem a parte de sobrescrito. Como que isso funciona? Você vai utilizar das teclas de atalho. Para você conhecer as teclas de atalhos que estão disponíveis em um documento Google, você vai clicar as teclas Ctrl/ para a direita. E aí sim, ele vai abrir aqui as opções de teclas de atalho. Então, nós vamos utilizar aqui das teclas sobrescrito, que é Ctrl mais o ponto final, e o subscrito, que é Ctrl mais vírgula. Olha só que interessante. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, primeiro e Ctrl ponto. Olha só, eu posso colocar aqui
o 0. Vou dar um Enter aqui agora, vou apertar novamente para que ele possa voltar. Então, é Ctrl mais a tecla ponto. E vou digitar aqui, por exemplo, texto. E agora, Ctrl mais a tecla vírgula. E vou digitar aqui o meu texto teste. Olha só que interessante. E aí sim, eu tenho a parte de subscrito e a parte de sobrescrito. Ok? E agora, nós vamos trabalhar, pessoal, com a dica final aí, que é a dica número 6, que é configurações de notificações. Este é um recurso que foi implementado aí recentemente no Google Documentos, que é um recurso aí bastante útil caso você trabalhe aí com um documento de forma compartilhada e você tenha que acompanhar, por exemplo, um projeto. Então, toda vez que alguém alterar este documento, você vai receber uma notificação. Reparem que anteriormente a gente só recebia notificação quando alguém inseria um comentário e aí te marcasse neste comentário. Por exemplo, aqui, se eu marcasse aqui o Bruno e atribuísse este comentário a ele, e aí sim ele iria receber no e-mail essa notificação. Com essas configurações de notificação, qualquer pessoa que fizer qualquer alteração, você pode aí receber em seu e-mail esta notificação. Para isso, você vai vir aqui no menu Ferramentas, na opção aqui, ó, configurações de notificação. Tá vendo aqui que tem até o botão aqui novo? Porque este é um recurso implementado aí recentemente. Então, você vai clicar e agora ele vai te dar aqui, por padrão, comentários, né? Isso aí é normal. Caso você queira desabilitar as notificações também para os comentários, você pode habilitar aqui a opção de nenhum. Mas a opção aqui nova, é interessante, é essa daqui, ó. Conteúdo adicionado ou removido. Você receberá uma notificação quando alguém irá adicionar ou remover um conteúdo neste documento. Então, mais uma vez, se você trabalha em equipe, dependendo do documento, é interessante deixar aqui esta opção habilitada. Ok, pessoal? Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que elas possam ser úteis para você. Um abraço e até o próximo vídeo.